Meu nome é Catherine Evans e, por grande parte da minha vida, fui a sombra nas fotos de família, aquela que convenientemente era cortada. Se minha irmã, Raquel, era a estrela mais brilhante, eu era a neblina que fingiam não enxergar. Compartilhávamos o mesmo teto e DNA, mas nunca a mesma versão da verdade. Ela era tudo que meus pais podiam exibir com orgulho em jantares e festas, concursos de beleza, diplomas, dentes perfeitos. Eu era quieta, a que fazia perguntas demais, não usava maquiagem suficiente e não se importava em competir. Quando chegamos à idade adulta, parei de tentar ser notada. Raquel prosperava sob os holofotes, e eu aprendi a trabalhar no silêncio. Construí algo para mim, devagar, longe dos olhos e das comparações venenosas. Ninguém na minha família jamais perguntou o que eu fazia com meu tempo. Apenas presumiram que eu flutuava pela vida sem nada de concreto para mostrar. E quando Raquel se casou, nem sequer recebi um convite. Nem um telefonema, nem uma mensagem. Descobri por uma postagem no Facebook de uma vizinha antiga. Ela estava de branco, e eu, invisível. Então, quando entrei naquela festa, anos depois, sem aviso, sem convite e completamente transformada, eu sabia exatamente o que encontraria: Raquel revirando os olhos como se fosse um instinto, e os amigos dela fingindo não perceber. Mas então, a sogra dela congelou no meio de uma frase, com os olhos arregalados, e sussurrou, quase com reverência: "É ela." Foi a primeira vez que o silêncio trabalhou a meu favor. Raquel nasceu sabendo como arrancar aplausos. Sempre pensei que era algo que ela devia ter estudado no útero, como inclinar o queixo do jeito certo, como cronometrar um sorriso, como encantar um ambiente antes mesmo de saber soletrar a palavra charme. Ela era o cavalo premiado de nossos pais na feira, polida, previsível, perfeita. Eu era a vira-lata que traziam a contragosto, aquela que continuava tentando conquistar um lugar em uma corrida que nunca foi feita para vencer. Não demorou para eu entender como funcionava nossa casa. Se eu tirava nota máxima em uma prova, minha mãe dizia: "Que bom, mas sua irmã acabou de ganhar uma bolsa de estudos." Se eu pintava algo que fazia uma professora chorar, meu pai balançava a cabeça uma vez antes de se voltar para o solo de violino de Raquel ou algum novo prêmio que ela havia ganhado. Quando ela foi escalada para o papel principal na peça da escola, convidaram toda a família estendida. Quando fui publicada em uma revista de poesia estadual, eles esqueceram de mencionar isso no jantar. Quando completei 16 anos, eu já havia aprendido a regra mais importante da nossa família: Raquel importava, e eu, não. Então, parei de tentar impressioná-los. Parei de pedir que me vissem. Passei mais tempo na biblioteca do que na mesa de jantar. Encontrei santuário nas palavras, nas histórias, na lógica. Comecei a fazer trabalho voluntário, não para impressionar em um currículo como Raquel, mas porque fazia sentido, porque retribuir parecia a única maneira de construir um valor que não precisava provar. Quando Raquel ficou noiva de um sujeito das finanças, de uma família poderosa, recebi a notícia através de um chat em grupo, encaminhado. Sem contexto, sem mensagem direta. Não fui convidada para o jantar de noivado. Não fui convidada para o chá de panela. O casamento veio e se foi sem que meu nome aparecesse em uma única lista de convidados. A razão oficial: achamos que você não se sentiria confortável. Não oficialmente. Eu não me encaixava na estética. Foi cruel, sim, mas a essa altura eu já havia iniciado o processo de desapego. Enquanto Raquel fazia contatos em leilões de caridade e agendava fins de semana em spas com seus futuros sogros, eu estava com as mãos na massa em zonas de desastre, ajudando a reconstruir escolas rurais, buscando suprimentos médicos de emergência e auxiliando jovens garotas a ter acesso à educação básica. O que começou como uma única bolsa de pós-graduação se tornou uma vocação. Construí algo real, silencioso, eficaz, longe do burburinho dos coquetéis. Fundei uma organização sem fins lucrativos em um escritório compartilhado no porão, em Richmond. Em 5 anos, tínhamos equipes de campo em 4 estados. Em 7, fomos destaque em 2 publicações educacionais nacionais. Não postei sobre isso. Não precisava de aplausos. Só queria que importasse. Meus pais nunca perguntaram:
Raquel nunca percebeu. E, por muito tempo, eu não me importei. Então, uma noite, 3 anos antes daquela festa, fui convidada para um pequeno evento de gala em Boston. Nada ostentoso, apenas um evento beneficente de médio porte, reconhecendo esforços comunitários em áreas carentes. Quase não fui. Tinha acabado de voltar de uma viagem, com e-mails acumulados há dias, e eventos formais ainda me faziam sentir uma estranha. Mas algo me impulsionou a ir. Após meu breve discurso, uma mulher se aproximou de mim perto da mesa de refrescos. Ela parecia majestosa de um jeito discreto e sem esforço. Pérolas, seda azul ardósia. Seu sorriso era suave, mas perspicaz. Você fez um bom trabalho, ela disse, a voz baixa, mas clara. Seus números são enxutos. Seu impacto não é apenas no papel, percebo. Ela se apresentou como Nicole. Sem sobrenome, sem organização, apenas Nicole. Conversamos por 15 minutos sobre logística, responsabilidade, modelos de sustentabilidade. Achei-me desfrutando da conversa, o que era raro nesses eventos. Ela não perguntou onde eu estudei ou quem eram meus pais. Ela ouviu antes de partir. Tocou meu cotovelo gentilmente e disse: eu gostaria que mais pessoas entendessem o tipo de trabalho que você está fazendo. E então, ela se foi. Não pensei muito nisso depois. Eu não sabia quem ela realmente era. Apenas me lembrei de como foi ser vista por uma estranha, sem uma lista de verificação, sem preconceitos, sem a sombra de uma irmã mais velha pairando sobre meu ombro. Voltei ao trabalho, focada, desapegada, em paz. Isso durou até 3 semanas atrás, quando recebi um convite, encaminhado, para um evento de caridade de alto perfil, promovido pela Campbell Foundation. O nome não me era familiar, mas um de nossos novos parceiros do conselho insistiu para que eu fosse, disse que valeria a pena. Cheguei sem expectativas. O que eu não sabia então, o que ninguém havia me dito, era que Raquel havia se casado com a família Campbell. E no momento em que pisei naquele salão de baile, eu não era mais a irmã que haviam sepultado no silêncio. Eu era a mulher que um dia fora uma estranha para Nicole, e alguém que ela nunca esqueceu. A gala da Campbell Foundation foi realizada no Elysium Ballroom, um local que sussurrava dinheiro em cada canto. Não havia nada de barulhento ou vulgar. Tudo era veludo e vidro e contenção, o tipo de lugar onde o poder se vestia de elegância e nunca precisava levantar a voz. Já estive em salas semelhantes antes, mas nunca como eu mesma. Essa noite era diferente. Cheguei cedo o suficiente para evitar a pompa, mas tarde o suficiente para não chamar a atenção. Meu vestido era preto, discreto, feito para se mover. Meus saltos não eram altíssimos. Meus brincos não brilhavam. Eu não vim para deslumbrar. Eu vim para ser inegável. Lá dentro, tudo reluzia. Garçons se moviam como peças de xadrez. Cordas tocavam por trás de uma cortina de orquídeas. Havia atenção no ar. Não agressiva, mas alerta. As pessoas se notavam ali. Esse era o ponto. E então, ela me viu. Raquel estava perto da torre de champanhe, em um vestido de cetim creme que pegava a luz como uma faca. A risada dela tinha aquela ponta forçada que eu reconhecia tão bem. Um charme engenheiro. Ela se virou ligeiramente, examinando o salão, e congelou quando seus olhos encontraram os meus. Um instante passou. Então, como se fosse uma deixa, ela revirou os olhos. Não sutilmente, não em particular. Ela o fez como uma performance, uma que ela havia ensaiado desde que éramos crianças. Aquele ato de ai, não, ela de novo. Eu a vi empurrar a mulher ao lado dela e sussurrar algo. Ambas se viraram para olhar, embora uma tivesse a decência de parecer envergonhada quando encontrei seu olhar. Eu não desviei o olhar. Dei um pequeno sorriso. Não caloroso, não de confronto, apenas presente, como alguém que não precisava diminuir-se para caber no ambiente. Caminhei mais para dentro, passando pelos convidados, oferecendo breves acenos para aqueles que reconhecia dos círculos sem fins lucrativos. Quanto mais eu avançava,
mais percebia as pessoas lendo meu crachá. Alguns semicerraram os olhos, outros sorriram levemente. Um homem murmurou algo para sua esposa, que se inclinou para ver melhor. Meu nome, C. Evans, não era um nome familiar, mas nos círculos certos, significava algo. E este era um desses círculos. Cheguei à mesa de refrescos e tinha acabado de levantar um copo d'água quando ouvi, Catherine Evans. Virei-me lentamente, já meio desconfiada da voz. Nicole Campbell. Ela parecia exatamente a mesma, só que mais composta. O cabelo estava preso de um jeito que expunha todo o seu rosto. Não havia necessidade de se esconder. Ela era o tipo de mulher que as pessoas chamavam de elegante porque intimidadora as deixava muito desconfortáveis para admitir. Ela olhou para mim e então congelou. Seu copo não se moveu. Sua expressão não mudou a princípio, mas seus olhos se arregalaram ligeiramente e depois se estreitaram com algo parecido com admiração. É ela disse, baixa e deliberadamente, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Cabeças se viraram. A frase se espalhou. Convidados pausaram suas conversas, tentando entender o que estava acontecendo. É ela, Nicole disse novamente, desta vez quase sorrindo. Raquel estava atrás dela. Senti mais do que vi o modo como seu corpo enrijeceu. Ela tinha ouvido. Ela sabia exatamente o que estava por vir e não havia como parar. Você é a fundadora da Share Impact? Nicole perguntou. Os laboratórios móveis, as clínicas de alfabetização, o fundo de resgate escolar? Você é aquela Evans? Sou, eu disse, simplesmente. O sorriso dela se aprofundou, caloroso e rico. Nunca esqueci seu discurso em Boston. Disse ao meu marido depois, aquela mulher está mudando as coisas, em silêncio. Desejava que mais pessoas estivessem prestando atenção. Fiquei atônita. Suas equipes trabalham em Usage County. Meu sobrinho dá aulas lá, ela continuou. Crianças que costumavam faltar à escola agora imploram para ficar depois. Uma menina construiu um modelo de painel solar com seus kits de laboratório. Ele disse que mudou toda a atmosfera. Não tinha ideia de que havia alcançado sua família, eu disse. Alcançou, ela respondeu. E agora estou emocionada em vê-la novamente. Adoraria apresentá-la a algumas pessoas esta noite, se estiver disposta. Eu ficaria honrada. A mão dela tocou meu braço brevemente enquanto ela me gesticulava para frente. Começamos a nos mover em direção ao salão principal. O burburinho atrás de nós se espalhou como um incêndio. Ao passarmos pela torre de champanhe, vi Raquel novamente, congelada. Seu sorriso, muito brilhante, muito nítido, estava rachando. Uma de suas amigas se inclinou para ela e fez uma pergunta que não ouvi, mas vi o pânico brilhar em seus olhos enquanto ela respondia muito rapidamente. Um homem perto de nós perguntou a Nicole, espere, essa é a Evans do programa Share Impact? Nicole respondeu por mim, é ela. E lá estava novamente, é ela. 3 sílabas que mudaram tudo. Uma coroação sussurrada, um acerto de conta silencioso, e pela primeira vez em anos, eu permaneci parada em uma sala cheia de estranhos e me senti vista por quem eu realmente era. Não como a irmã de Raquel, não como a filha esquecida, não como a garota que deixaram de fora das fotos de casamento. Apenas eu. Raquel nos seguiu com os olhos, mas nunca com os pés. Tive vislumbres dela ao longo da noite, pairando perto de pequenos grupos de pessoas, tentando recuperar a desenvoltura que outrora dominava. Mas algo havia mudado. A risada dela era muito forçada, seus sorrisos muito atrasados, e as pessoas que ela tentava impressionar agora olhavam por cima dela, com os olhos direcionados a mim. Eu não precisei me gabar. Eu não precisei explicar. O silêncio fez todo o trabalho. Alguns convidados vieram se apresentar. Cordiais, curiosos, respeitosos. Eles mencionaram projetos que eu quase havia esquecido, citaram números de impacto de relatórios que eu pensei que ninguém tivesse lido. Alguns perguntaram como comecei. Outros perguntaram como poderiam ajudar.
Ninguém perguntou se eu era irmã de Raquel. Só isso já era um tipo de liberdade que eu nunca havia provado antes. Em certo momento, me desculpei com o grupo de membros do conselho que Nicole me havia apresentado e me dirigi para o corredor de saída. Não pretendia ficar muito tempo. Aquela não era minha turma, de verdade. Eu havia vindo, feito minha presença ser sentida e observado a fundação do mito social de Raquel desmoronar em tempo real. Isso era suficiente. Mas, pouco antes de chegar ao guarda-volumes, ouvi uma voz atrás de mim. Catherine. Pausei. O peso na voz não vinha de familiaridade. Vinha de fúria. Virei-me. Era ela. Raquel, parada a poucos passos de mim, com os braços rígidos ao lado do corpo. A maquiagem dela ainda estava impecável, mas os músculos do rosto tremiam como se ela estivesse segurando tudo o que queria gritar. Você planejou isso, não foi? Ela sibilou. Você esperou o momento perfeito para entrar e roubar a atenção de todo o salão. Inclinei a cabeça. Eu fui convidada. Você sabia que ela estaria aqui. Nicole. Você sabia que ela gostava de você. Você a usou. Eu não sabia de nada, eu disse, minha voz firme. Eu apenas apareci, como qualquer outra pessoa na lista de convidados. Raquel deu uma risada amarga e curta. Não finja inocência, Catherine. Você sempre finge estar acima de tudo. Tão humilde, tão generosa. Mas no fundo, você anseia por atenção como o resto de nós, não é? Não, eu disse, simplesmente. Eu anseio por impacto. Isso é diferente. Ela piscou, como se a palavra a tivesse ferido. Você não era assim antes, ela disse. Quase ri. Isso é engraçado, porque eu acho que sempre fui assim. Você é que nunca se deu ao trabalho de ver. Algo nela vacilou por um segundo, tempo suficiente para a máscara rachar. Então seus olhos se estreitaram novamente. Você sabe como tem sido tentar explicar quem você é para eles? Você não se encaixa. Você não tem o perfil. Você deixa as pessoas desconfortáveis. Esse problema não é o meu, eu disse, calmamente. É seu. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e pálida. Você poderia ter ficado no seu canto, mas em vez disso, teve que aparecer e me envergonhar. Não, eu disse. O que te envergonhou foi a verdade, e ela não é nova. Apenas está mais alta agora. Permanecemos em silêncio. O tilintar de copos e a música de cordas distante eram os únicos sons entre nós. Ela deu um passo à frente. Não me importa quantas pessoas pensem que você é impressionante. Você ainda é a mesma garota que sentava sozinha no almoço, aquela que ninguém queria por perto. Encontrei o olhar dela. E, no entanto, aqui estou eu. Convidada, bem-vinda, respeitada. Sem fingir ser quem não sou. Aquilo a atingiu. Eu pude ver. A boca de Raquel se abriu, depois fechou. Seus ombros caíram ligeiramente. Ela desviou o olhar primeiro. Avancei, não com raiva, mas com clareza. Eu não vim aqui para arruinar sua noite. Eu nem mesmo vim por você. Eu vim porque o meu trabalho importa. E, aparentemente, algumas pessoas no seu mundo realmente reconhecem isso. Eu disse a eles que você era insignificante, ela disse, a voz agora mais baixa. Você não deveria ter aparecido assim. Eu sei, eu disse. Mas a verdade não precisa de permissão. Com isso, virei-me e fui embora. Ela não me chamou. Ao me aproximar do saguão principal, Nicole apareceu novamente, movendo-se graciosamente por um círculo de doadores. Quando ela me viu, seu rosto se iluminou. Saindo, ela perguntou gentilmente. Acho que já fiz o que vim fazer. Acho que sim também, ela disse, então acrescentou, espero que conversemos mais em breve. Há espaço na mesa para mulheres como você. Ela apertou minha mão com o tipo de força silenciosa que não precisa de aplausos para ser sentida. Lá fora,
O ar estava fresco, não cortante, mas purificador. Meu carro parou e, ao entrar, não olhei para trás. Aquele capítulo, seja lá o que fosse, havia escrito sua última linha. A viagem para casa foi silenciosa. Sem música, sem mensagens, sem reproduções mentais, apenas o zumbido baixo dos pneus no asfalto e um tipo de quietude que eu não sentia há anos. Sentei-me, com as mãos cruzadas, deixando o silêncio me envolver como um cobertor macio. O que aconteceu esta noite não foi sobre Raquel. Foi sobre mim. Por grande parte da minha vida, eu havia me movido pelos ambientes como se estivesse pedindo permissão para existir. Passei anos esperando que alguém finalmente se virasse e dissesse: "Ei, nós tivemos agora." Mas esta noite, quando Nicole disse "é ela", algo em mim mudou. Não porque ela disse, mas porque eu já sabia que era verdade. O momento não foi sobre ser descoberta. Foi sobre ser confirmada. E, estranhamente, isso fez toda a diferença. Eu costumava imaginar como seria estar em uma sala onde meu nome significava algo. Não por causa de quem eu era parente, não por causa de onde eu vim, mas por causa do que eu construí. Agora eu sei. Reconhecimento é bom, mas não é propósito. E o que eu construí lentamente, silenciosamente, longe do barulho, é propósito. Quando o carro parou no meu apartamento, saí me sentindo mais leve. Subi os degraus sem hesitação. Não olhei para trás. Não me perguntei o que Raquel estava pensando. Não senti o peso do silêncio dela me perseguindo. Fechei a porta atrás de mim e expirei. Meu lugar era pequeno, aconchegante, cheio de livros e fotos que significavam algo real. Não memórias curadas, não vídeos de melhores momentos, apenas a verdade, pessoas, impacto, momentos que não precisavam de filtro para importar. Preparei um chá e observei o vapor subir, deixando meus músculos finalmente relaxarem. O ar estava silencioso do jeito certo, não vazio, apenas cheio de paz. E pensei na garota que eu costumava ser. Aquela que ficava em casa enquanto todos os outros iam ao recital de Raquel. Aquela que não era convidada, que não era chamada, que continuava fazendo o trabalho de qualquer maneira. O que eu diria a ela agora? Acho que eu apenas sentaria ao lado dela. Deixaria que ela soubesse que não era invisível. Deixaria que ela soubesse que, cada vez que ela permaneceu fiel a si mesma, estava escrevendo a história que estamos vivendo agora. Eu não entrei naquele salão de baile procurando redenção. Eu entrei já completa. Então, quando Nicole disse "é ela", o salão pode ter ouvido pela primeira vez. Mas eu venho dizendo isso há anos. É ela. Sou eu. Obrigada por ouvir a história de Catherine. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.